E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nós hoje estamos aqui mais uma vez para uma aula desse maravilhoso programa Super à Prova. E hoje o nosso tema, primeiro sempre, os autores. E o assunto de hoje, que é a formação das monarquias nacionais, que é a formação das principais monarquias absolutistas europeias. E aí, gente, nós temos que fazer um resumo ligeiro, por quê? Porque o assunto é muito extenso, nós não temos como entrar em detalhes aprofundados sobre cada uma dessas monarquias. Então, o que é que nos interessa? Formação da monarquia absolutista em Portugal. Portugal é a primeira monarquia absolutista a se formar na Europa, primeiro Estado nacional europeu. Portugal era, na realidade, um pedaço da Espanha, na medida, antes mesmo da existência da Espanha como um país independente, a Espanha estava dividida em pequenos reinos em luta constante contra os invasores árabes dentro de um processo conhecido como Guerra de Reconquista. Então, os reis de Castela cedem a alguns nobres franceses um pedaço do território recém-libertado. Esse pedaço do território chamado Condado Portucalense é que vai dar origem ao Reino de Portugal. E assim, até dos idos dos anos de 1150, até os idos do ano de 1383, Portugal era um reino vassalo de Castela. Era um reino que tinha uma associação em sua origem com Castela. Em 1383, morreu em Portugal o último rei daquela família francesa chamada Borgonha. O último rei da dinastia de Borgonha morreu e Castela desejava reincorporar Portugal a seu território na lógica da formação da monarquia espanhola. Só que os portugueses não queriam voltar a fazer parte da Espanha, os portugueses não queriam ser enganchados ali pela Espanha, então os portugueses se rebelam sob a liderança de um membro da nobreza portuguesa, que era filho bastardo do rei falecido, que era Dom João de Avis. Daí o nome desse movimento de reação contra uma nova ocupação espanhola, chama-se Revolução de Avis, né? Aonde a nobreza elite portuguesa irá derrotar os espanhóis e em 1385 o Dom João é coroado como sendo o primeiro rei português dessa nova geração, o primeiro rei português que não tinha qualquer relação com a Espanha, portanto o primeiro monarca moderno de Portugal. Então, Dom João I, que se torna rei após a Revolução de Avis. Na Espanha, o processo é um pouco mais demorado, na medida em que os espanhóis tiveram que gastar muito tempo para derrotar os árabes. Em meados do século XV, os árabes já estão limitados quase que só ao extremo sul da Península Ibérica, aquela região conhecida como Granada. Nessa altura do campeonato, você terá o reino, os reinos, né, que formavam a Espanha. A Espanha está dividida agora apenas em dois reinos. Aragão, Castela, o mais poderoso, e Aragão, um reino menor. Então, em 1460, surge a oportunidade do chamado casamento dos reis católicos, né, em que Dom Fernando de Aragão e Dona Isabel de Castela se unem, se casam, e esse evento marca o nascimento do Estado moderno espanhol. Agora você tem apenas uma Espanha, o filho desses dois, bem me lembro, Filipe II, que será o primeiro grande rei da Espanha, né? E a partir daí, com a derrota dos árabes, né, com a derrota final dos árabes no sul da Espanha, você pode falar, se bem me lembra, no mesmo ano da viagem de Colombo, não tenho certeza absoluta no ano, mas é nos idos de 1490, né, não sei se é 1492, os árabes são definitivamente derrotados e a Espanha, portanto, está completamente unificada. Então você tem dois acontecimentos aqui, que é o casamento dos reis, o fundamental, e do outro lado a derrota definitiva dos árabes, completando esse processo de unificação.
Na França, França e Inglaterra viviam as turras. França e Inglaterra viviam aí meio que de braços dados, na medida em que muitos senhores feudais franceses tinham terras na Inglaterra, muitos senhores feudais ingleses tinham terra na França. Esse problema vai se agravar no momento da sucessão do rei da França. Em 1337, o rei da França morre sem deixar herdeiros. O primo dele, lá da Inglaterra, quer assumir e criar um Reino Unido. A nobreza francesa é contra essa ideia, alegam uma tradição medieval chamada lei sálica. Ele é parente pelo lado materno da família. Não pode. Resumindo, essa briga pelo trono francês desencadeia a chamada Guerra dos 100 Anos. Tem autor que fala que isso não é uma guerra só, mas que é uma combinação de guerras. É realmente um processo muito longo, onde Inglaterra e França irão disputar o controle do território do norte da França, que termina com a vitória da França. E aí o destaque é para a Joana d'Arc, que comandou, que foi fundamental para unir os franceses na guerra contra os ingleses. Então, uma vez derrotados os ingleses, o que nós vamos observar aí é a afirmação no poder dentro da França da chamada dinastia Valois. O problema é que logo após a vitória na Guerra dos 100 Anos, a França irá mergulhar numa sangrenta guerra de religião, que só vai terminar no século XVI. Então, a monarquia, a formação, a monarquia absoluta demora a surgir na França por conta dessa guerra de religião. Eles vão ter que esperar até o século XVI, com o surgimento da dinastia de Bourbon e o final da guerra de religião na França. Tá? Então, é um processo complicado que tem a Guerra dos 100 Anos no seu epicentro. A Inglaterra é o outro lado da Guerra dos 100 Anos. Se a vitória na Guerra dos 100 Anos foi favorável para a França, a derrota na Guerra dos 100 Anos foi extremamente desfavorável para a Inglaterra. Por quê? Porque você vai observar que a nobreza inglesa estava dividida entre duas lideranças, né? Os Lancasters, que exerciam o poder, e os Yorks, que queriam o poder para si. Cada uma dessas famílias tinha o brasão, no brasão uma rosa, né? Era rosa branca e rosa vermelha. Bom, termina a Guerra dos 100 Anos. Diante da derrota, os ingleses começam a brigar entre si. E aí nós teremos um fenômeno chamado de Guerra das Duas Rosas, onde o país sairá devastado e vai ser só lá na frente, com um cara chamado Henrique VII, pai do Henrique VIII, avô da Elizabeth I, é só com a chegada ao poder de uma nova dinastia, na figura de Henrique VII, que é chamada dinastia Tudor, que nós teremos a pacificação do país e a abertura do caminho para a formação da monarquia. Essas são as principais monarquias europeias dentro da Europa Ocidental. Certo, pessoal? Aqui nós temos o mapa mental. Notem que você tem um monte de acontecimentos, é o que eu tinha falado para vocês. Esse é um assunto muito cheio de detalhes, tá? E aqui a questão do reforço da teoria, gente. É importante lembrar sempre fazer associação da importância da presença árabe na cultura, na formação da cultura ibérica. Certo, gente? Então, os árabes permaneceram em certas regiões da Espanha 700 anos. Então, não há como você apagar toda essa tradição cultural, nem mesmo em Portugal, né, da importância da cultura árabe na formação da cultura nacional de Portugal e Espanha. Tá certo, gente? Então, um forte abraço para vocês. Até nossa próxima aula.